Fala, gurizada, tranquilo? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu venho trazer pra você, nesse vlog, uma atualização aqui do nosso Supercharger, tá? Vai ter novela dele mesmo, vai ter muito vídeo falando dele, tá? Sobre os problemas que causou, o que provavelmente a gente vai estar fazendo aí, tá? Então, a gente vai bater esse papo hoje, tá? Como você deve ter visto aí já nos últimos vídeos, o que aconteceu? Encontrei um problema no Supercharger que não estava subindo pressão depois da remontagem dele, tá? E ele tava fazendo barulho, tá? E tava muito estranho, então eu resolvi tirar. Eu não rodei nem um dia aí com esse Supercharger, né? E o que acontece aí? Eu desmontei o Supercharger porque você viu aí no último vídeo que eu encontrei limalha, né? Tinha muita limalha ali de alumínio saindo pela pressurização, né? Do Supercharger. E pra minha surpresa, tá? Vou até deixar uma foto aqui pra você. O que aconteceu? Os rotores começaram a pegar entre si, tá? Ou seja, as costas de um lado começou a pegar nas costas do outro lado, tá? Não foi todos os lados da paleta, porque cada paleta, vamos dizer assim, do rotor, ela tem dois lados. Então foi só um lado de praticamente cada paleta que pegou. Algumas ficaram intactas, mas pelo menos umas duas aí pegou, tá? E por que aconteceu isso, tá? Olhando melhor, o que aconteceu? Como você sabe, eu falei que eu aqueci as engrenagens, tá? Pra gente poder bater e sacar ela, tá? Porque ela entra por pressão, tá? E na hora de montar, eu montei do mesmo jeito. Eu bati, só que sem aquecer. Eu bati e coloquei a engrenagem lá, tá? Só que, tá? Uma das engrenagens, não a do eixo da polia, a outra, o que aconteceu? A motora, na verdade, na movida, né? A movida, na verdade, o que aconteceu? Ela acabou, eu vendo assim que ela tava com um pouco com folga nos rotores, tá? O rotor tava com um pouco com folga. Aí eu comecei a olhar melhor na parte da engrenagem, que eu falei, tá com folga, não é pra ter folga. Eu comecei a olhar melhor na parte da engrenagem, a engrenagem tava um pouco mais alta que a outra, né? Do que a motriz. Então eu comecei a verificar ali e notei que, né, ele tinha uma folga, ele tinha subido a engrenagem. Então eu bati de novo na engrenagem, tá? Voltei ela para posição e comecei a fazer o teste manual, rodando na mão, dando algum tranquinho assim embaixo. E o que aconteceu fazendo isso? Fazendo isso, eu pude ver que o eixo, ele deu alguma folguinha. E o que aconteceu? A engrenagem, ela girava ali em falso uns 2, 3 milímetros. Ou seja, o eixo girava 3 milímetros e a engrenagem ficava parada e depois ela girava. Ou seja, estava dando folga, tá? E isso aí fez com que o rotor começasse a ficar solto, tá? Vamos dizer assim, ele não tinha mais alinhamento, tá? Ele ficou solto com relação ao centro, tá? Então ele começou a pegar, tá? Ele começou a pegar e começou a pegar no outro rotor com força, tá? Só que ali não tem o que fazer, porque assim, é um eixo, tá? E é um eixo muito curto. E assim, tipo, eu pensei, bom, vou arrumar um cocinete e fazer uma rosca ali M10, tá? Mais ou menos ali naquele eixo, meto uma porca ali com trava-rosca e já era. Só que não tem espaço ali, tinha uns 5 milímetros mais ou menos. E a minha solução, né, foi a gente pensar em alguma coisa tipo de solda, tá? Em soldar o eixo mesmo, alguns pontinhos e, né, depois a gente ver o que vai fazer. Provavelmente não vai soltar, tá? Eu acho que não vai estar soltando, tá? Com alguns pontos de solda. É só para segurar, tá? Não é nada para fixar mesmo. Caso a gente precise tirar, a gente consegue cortar o ponto ali facilmente. Então assim, pegou o rotor. Só que eu vou até colocar a imagem aqui de novo para você, só para você ver. Conforme o rotor pegou, ele deu uma desgastada, né? E essa desgastada aí que ele deu seria tipo um processo como se fosse de retífica pra gente fazer, tá? Como aqui eu não vou achar retífica que faça isso, porque não tem padrão, a gente vai dar um jeito no rotor, tá? A gente vai dar um jeitinho no rotor, você tá vendo aí do jeito que ele tá. E depois eu vou te mostrar em vídeo depois como é que ele ficou com os pontos de solda. Não vai ficar bonito os pontos de solda, mas ele vai ter que ficar funcional. Não pro o eixo não sair
e a engrenagem não girar no eixo, tá? Então basicamente foi isso. Teve... Eu posso dizer que foi um erro de montagem, porque assim, eu deveria ter percebido essa folga, tá? Antes de montar. Então eu simplesmente bati, vi que estava preso, não dei um tranco no rotor para poder ver se estava com folga ali. Só vi se estava tudo certinho, rodei ele e acabou passando. Então foi um erro na montagem, acabou passando esse detalhe. Se eu tivesse visto isso logo quando eu montei, eu já tinha dado esse pontinho de solda e já tinha acabado o problema, não tinha pego os rotores, eu não ia ter nenhum problema com desgaste dos rotores, tá? Não foi nada absurdo, tá? A gente vendo assim fisicamente o que aconteceu com o rotor, mas deu desgaste, tá? Deu desgaste, ó. Nada que a gente vai perder ali o supercharger. Então assim, a gente vai retrabalhar, na verdade, supercharger, tá? A gente vai tentar fazer isso aí para não perder ele, né, na verdade, tá? Então, é tipo assim, eu não quero mandar para fora porque não compensa. Não compensa, porque assim, eu acho que se eu mandar pra fora eles vão condenar o rotor, tá? Mas assim, tipo, meu, é mínimo o problema que aconteceu. E foi um erro meu, exclusivo, um erro que eu deveria ter olhado antes de montar. Mas a gente tá sujeito a problema, né? Igual eu falei, eu não tava preocupado, como ele já tava com problema, ele não tava vindo pressão suficiente, tava vazando óleo, uma hora ia dar ruim, eu não tava preocupado tanto se fosse danificar ele. Mas acabou danificando, não por conta do... Foi até por causa do processo que eu fiz, mas foi por conta da montagem, na hora de fazer a montagem, que foi feita ali de maneira equivocada, sem olhar, tá, todos os pontos, tá? Então, eu vou acabar fazendo esse retrabalho nele, tá? Eu vou te mostrar depois o que a gente fez pra gente tentar montar, tá? Eu vou ter que trocar alguns reparos de novo, vou trocar um reparo da tampa, tá? Da tampa do cárterzinho dele ali, tá? Vou trocar, eu já aproveitei para fazer algumas coisas ali que não tava legal, tá? Mas, assim, em tese, tá? Espero que a gente não perca, né? Não dê perda nesse supercharger, tá? Então foi basicamente isso que aconteceu. Foi praticamente um erro de montagem mesmo, porque eu não olhei se tinha folga, tá? E tinha folga, e deu uma folga com força, tá? Por isso que deu problema, tá? Mas a gente vai tentar solucionar, vai tentar rodar com o supercharger para ver o que vai acontecer, beleza? Então, esse é o vídeo de hoje, te atualizando, né? Sobre o que aconteceu com o supercharger, tá? Depois eu vou te mostrar ele em vídeo de novo, ele pessoalmente, tá? O que aconteceu com ele, tá? Mas a gente espera conseguir recuperar ele pra gente não perder, a gente ter pressão, senão a gente vai ter que entrar com um caracolzinho aí de buenas depois, mais pra frente, beleza? Então, esse é o vídeozão de hoje. Você quer acompanhar conteúdo exclusivo de Gol Geração 2, você quer dominar teu Gol Geração 2, clica na bolinha aqui embaixo e se inscreve no canal, porque aqui vai ter muito conteúdo automotivo pra você, muito conteúdo de Gol Geração 2, muita dica automotiva, dica igual essa aqui, porque deu errado, eu trouxe pra você que deu errado, foi erro meu, tá? Então é muito importante a gente trazer o que dá errado, todos os erros que acontecem aqui no canal. Você vai ter muita transparência, então se inscreve aí que eu tenho certeza que você vai gostar das novelinhas da resenha que a gente vai trazer aqui, beleza? Então te encontro lá no próximo vídeo então, até o próximo vídeo, falou e fui!